Fala, piloto! Estamos aí ao vivo. Vamos ver se a turma entra aqui. Daqui um pouquinho o Clever tá entrando aí. Ó, Clever tá chegando na área. Ah. Fizemos um testezinho, tava tudo certo. Agora sim. Buenas, Clever Kohlberg. Tudo bem, Marcelo? Como é que tá, Clever? Tudo jóia? Tudo Direto de bem. Portugal? Clever está em Portugal, o pessoal está entrando aí, o pessoal vai devagarinho, vai entrando aí. Mas isso aqui tudo vai ficar gravado, evidentemente, né? Quem não pega desde o início e depois, se quiser, pode resgatar e assistir desde o começo, enfim. Mas eu já queria dar um boas-vindas e, claro, um agradecimento todo especial, enorme, gigante ao Clever Kohlberg, que aceitou, né, bater esse papo aqui. Ele está em terras longínquas aqui do Brasil, está em Portugal. Já é noite aí, né, Clever? E mesmo Boa assim está noite. é, Mas legal, legal. falar de moto, a gente sempre tem gasolina para falar de moto. Ah, que ótimo, em qualquer lugar, né? Que maravilha. Tem gente chegando aí, tá? O pessoal que está chegando, na medida que eu vou conseguindo enxergar, a gente vai acenando aqui ou mencionando, mas a gente agradece já de antemão a todo mundo que está participando aí. Mas, Eu já Clever, estou vendo o mano aí, gremista, pelo amor de Deus, olha cara. aí. Que legal. Pessoal, para quem não sabe, e eu confesso que eu fiquei sabendo há pouco tempo, semana passada, esses dias aí, que o Kleber é gaúcho, né? E como todo gaúcho a gente gosta de puxar a brasa para o nosso assado, para o nosso lado. Então, mais ainda, né? Eu ressalto, eu valorizo aqui essa nossa conversa aqui, porque é gente que levou a moto do Brasil, né? A moto das nossas culturas brasileiras mundo afora, né? Desertos afora. E isso é muito bacana. Isso aí representa para nós muito, muito mesmo. Clever, eu sou um daqueles meninos já adolescentes ali que te acompanhava nos jornais ou nas revistas impressas na década de 80, alguma coisa na televisão depois que o ano foi passando, alguma reportagem no Esporte Espetacular, mas a coisa era muito mais difícil da gente acompanhar, né? Então, de novo, sabe, eu sou muito grato por você estar nos recebendo aqui, batendo esse papo com a gente. Tá bem? Queria deixar muito claro, muito evidenciado isso. Tá? Beleza, muito obrigado. Vai ser um prazer aí. Vamos lá, Que, vamos que acelerar joia. aqui. Vamos acelerar então. O Clever é muito conhecido, você é muito conhecido pelos feitos, né? Pelos desertos aí da África, né? Especialmente, né? Levando a moto, especialmente no início competindo de moto, né? Depois de carro também, né? Mas o Clever tem uma história inicial aí que eu pouco conheço, assim, né? E que é o que eu queria, de certa forma, explorar um pouquinho mais agora, né? Claro que todo feito tá aí, tá marcado, é um legado, tá reconhecido, a gente sempre tem que valorizar. Mas a nossa proposta, né, do Lamoto, né, uma comunidade digital, como a gente fala, é também dar uma cruzada, né, no que diz respeito assim, a motociclismo e vida profissional, né? Porque sim, todos nós aí temos uma vida profissional, mas alguns de nós também têm uma vida sobre rodas, sobre motos. E você tem essas duas coisas também. Conta um pouquinho pra gente como é que começou essa tua carreira de moto e carreira profissional. O que que veio antes, o que que veio na sequência? Você já competia desde menininho? Como é que foi isso? Olha, Marcelo, acho que a moto veio um pouco assim pelo DNA, pelo sangue, porque meu pai sempre incentivou muito o esporte, a começar, mais do que o esporte, a educação, né? Meu pai assim sempre focou muito em nós termos. Eu tenho duas irmãs, então sempre tivemos uma educação muito boa, graças a ele, né? Minha mãe faleceu muito cedo, quando eu tinha 2 anos, então meu pai teve que meio que jogar nas duas posições, né? Uhum. Eu vim muito cedo para São Paulo, mas sempre passava as férias no Rio Grande do Sul. Então, meu pai tinha esse lado de educação, de esporte,
e ele, de certa maneira, também gostava muito do automobilismo. Uhum. Então, nessa parte mais ligada a rodas, quando eu falo assim, meu pai já tinha, meu pai é de Montenegro. Ah, Então, legal. lá em Montenegro, ele é o irmão mais novo, eram 5 irmãos, Hum. ou 4, agora eu me perdi, 4 irmãos, eu acho. E ele era o mais novo, mas o mais velho tinha moto. E naquela época, assim, aquelas motos tipo Sim, BSA, coisa bem antiga, né? Mas ele era convidado aí nos ranchos, nos lugares, para mostrar aquele que monstro, né? legal. Ofereciam lá o almoço e tal. Então, meu pai teve a oportunidade, né? Assim, ele, vamos dizer assim, ele já gostava disso, né? Sim, aham, Então, desde muito cedo, ele sempre também me proporcionou a bicicleta. A aham. minha primeira. Eu tive bicicleta de triciclo, essas coisas Sim. de bem criança, assim, mas depois eu tive a minha primeira Calói dobrável, né? Não sei Ah, se você é sim. dessa época, Claro, claro. mas a turma aí, o mano lá em Atlântida, andei muito de Calói dobrável lá em Atlântida. Aham, E tinha outra Calói dobrável em São Paulo, então aham. pedalava muito. E logo meu pai me levava para assistir corridas aqui em São Paulo, né, em Interlagos. Fui ver o primeiro GP de Fórmula 1 em Legal. Interlagos. Nem foi válido pelo campeonato, era Sim. uma prova extra, né? Foi Aham, antes. aham. Era uma época bem bacana para assistir corridas. Então tinha esse lado assim que foi colocando no sangue. Então eu sempre gostei, eu gostava, como qualquer menino, eu gostava também de jogar futebol, mas eu Uhum, tinha autorama, os uhum. carrinhos de rolemã, morava numa rua que era uma descida nossa, Que delícia. e o carrinho de rolemã, então, tinha aquela coisa de você construir ele, né? Não Aham, era só andar, porque você tinha sim. que ir atrás. Onde é que você vai achar o rolemã? Onde é que vai Aham, achar madeira, cortar, tal. aham. Então, era uma diversão já estar fazendo autorama. Em São Paulo tinham pistas profissionais, então Sim. eram equipamentos mais sofisticados e você tinha que cortar a bolha, pintar, Uhum. e fazer regulagens, tal. Aquilo era bem divertido, assim, sempre. E você sonhando, né? Pô, corrida, Fórmula 1, mas nunca imaginei que eu fosse correr, porque não tinha o automobilismo ou o motociclismo, é um Aham, esporte bastante caro, então eu fiz outros esportes, né? sim, sim. Mas até estava vendo outro convidado seu recente aí, esqueci o nome dele, É. mas chegou uma época que daí eu e minha irmã grudamos no pescoço do meu pai, né? Pô, queremos uma moto, queremos uma moto, queremos uma moto. E quando eu tinha 14 anos, ele comprou uma CB50. Olha Ah, só. rapaz, aí eu me achei. E a sua irmã Aquilo, andava também? minha A sua irmã irmã andava também? também andava. No começo, meu pai só deixava andar na rua, em frente em casa, né? E teve uma coisa muito boa que meu pai fez, na época eu odiei. Ele obrigava a usar capacete. Pô, cara, eu com aquele equipamento, você entendeu? E as meninas não podiam ver porque eu estava de De capacete, que era capacete. eu ali com todo aquele De, fa- poder. de... Então, acho que ficava uma frustração, então tinha que descontar no. Ainda bem que ele mandou, sempre obrigou a usar Oh, capacete, eu sempre utilizei, me acostumei, porque também com 14 anos a gente tirava sangue daquela CB50. imagino, imagino. Mas você falou em construir os carrinhos de rolimã. Vem daí esse interesse pela engenharia, que depois você cursou engenharia e teve empresa ou não? Eu acho que veio tudo assim junto, né? Porque desde sempre eu gostava muito de carros. Meu pai assinava as revistas, principalmente na época, Uhum. antigamente, né? 4 rodas, então, Sim. mas eu ia direto para as últimas páginas. A 4 rodas era 97% Carro. matéria técnica, daí o finalzinho lá tinha um pouquinho de esporte, Aham, né? aham. Então, gostava de ver aquilo, tal.
E, enfim, né, sempre me pareceu assim que eu tinha uma certa facilidade com exatas até, Sim, até porque nas matérias que envolviam alguma matemática, alguma física, assim, conseguia me adaptar. Mas o esporte também sempre daí fez parte. Eu sempre pratiquei bastante esporte. Eu joguei muitos anos vôlei, fiz outros esportes também. A bicicleta, eu nunca fui um competidor de bicicleta, sim, sim. mas eu pedalava para cima e para baixo todo dia. E era uma época que não tinha o receio que hoje tem numa grande cidade, entendeu? Então, hoje, se meu filho, eu sabendo o que eu fiz com a bicicleta, com meus filhos, eu ia ficar de cabelo em pé, né? Eu ia querer Preocupado, né? acompanhar, estar ali junto, mas na época, sei lá, não sentia, realmente não era tão. O trânsito, enfim, tudo era um pouco mais tranquilo, permitia. Então, eu peguei, acho que da bicicleta, eu aprendi um pouco. A bicicleta também tinha muito aquela coisa de você ter que reparar, né? Mexer Tinha que nela, ficar né? ali, consertar ela, fazer, né? Ou, Aham. sei lá, vamos tirar os paralamas para ficar mais leve, essas coisas tudo de moleque. Sensacional. Sensacional. Parece que a gente andou na mesma, contemporaneamente na mesma rua, Clever, porque a gente fazia as mesmas coisas. Muito bacana. Mas você, então, você não começou a competir de moto criança, né? Tão jovem assim. Você fez faculdade e tal, né? Mas você abriu uma empresa em São Paulo e depois é que foi parar no Dakar? Como é que foi? É, eu tive essa cinquentinha, até lembrei aí, estava lembrando outro dia, a gente estava fazendo um aquecimento outro dia, eu estava falando, Sim. lembrei, né? Depois da cinquentinha, um tempo depois meu pai comprou, pouca gente teve essa moto, uma 125 Harley Davidson Moto V, foi vendida Olha, no Brasil, foi vendida no isso, né? Brasil? É. Me roubaram, foi a primeira moto que me foi roubada, essa Puxa inclusive. vida. Depois aí já eu consegui comprar uma FBM. Lembra que eu te falei que tinha uma moto que era uma Não porcaria, era uma tal de lembrava uma o nome. Aham, FBM, aham. mas era grandona, né? Era estilo cross, eu tenho 1,90 m, então era importante a moto ser grande. Para mim não dava para andar numa CG, a CG ia ficar pequenininha, né? Tinha crescido um pouco. Mas quando eu entrei na faculdade, aí consegui comprar uma CB 400. E a CB 400 daí já era uma moto bacana, era uma moto legal, né? Na época não tinha importação, então era mais ou menos, era a maior moto que Sim, tinha no Brasil. Tinha gente, teve a época, quando eu tive a cinquentinha, teve a época das 750 sim, Ford, mas sim. isso não era para mim. Até eu tinha esse irmão do meu pai que tinha moto, ele sempre teve uma 750 lá em Montenegro, Ah, mas eu só legal. andava na garupa, eu ficava louco para ele deixar eu dar uma pilotada. Ainda bem que ele nunca deixou. Que bom, né? É, mas enfim, então, aí a moto para mim era na cidade, e pequenas viagens e coisas assim, até que um dia eu tive um acidente na estrada com essa CB 400 e deu um PT na moto e com o dinheiro que sobrou pus na empresa que eu abri. Eu Sim. estava ainda na faculdade e resolvi abrir uma empresa, fabricar equipamentos para microfilmagem. Uhum. Aí eu fui parar no metrô de transporte em São Paulo, né? Uhum. E passado uns 2 anos nessa dureza do metrô, finalmente tinha uma graninha. Falei, pô, preciso comprar uma moto. E que moto comprar? Continuava essa coisa de importação proibida no Brasil. Eu tinha essa questão do tamanho. Então as opções eram comprar uma DT 180 ou uma XL Sim. 250. A XL era mais cara, não tinha grana, então vai a DT, que já era Vai, né? maiorzinha assim, mas eu andava com ela na cidade. Uhum. E justamente era uma época que o enduro começou a fazer, o enduro de Sim. regularidade, o enduro da independência, ficou muito famoso, aparecia na TV, pô, e eu falava, pô, dá vontade, né? E na época, como no Brasil era proibida a importação, nessa categoria eram motos nacionais que Claro. corriam ali, era DT e XL, depois teve a Grale e tal. E por acaso, perto de onde eu morava, tinha uma loja que chamava Trilha Uhum. Motos, e eu ia lá namorar as motinhos que estavam lá, que a maioria era DT ou XL, mas
depenada, né? Com um tanquinho de plástico, um pneu biscoito, coisa muito simples. Às vezes Sim. uma carenagenzinha diferente, não tinha muito que sofisticar naquela época. E o dono da loja veio lá, pô, você não quer fazer trilha com a gente e tal? Ah, pô, não sei, não tem equipamento. Não, vamos lá domingo em Alphaville. Tem lá, a gente se reúne em Alphaville e nós saímos de lá. Eu não tinha equipamento nenhum, não tinha nada na DT. Eu só tirei aquele dia para andar, então, como eu ia andar lá, eu tirei os espelhos ali, nem o pisca, tirei e arrumei com o meu tio um coturno, Aham. né? Porque eu não tinha bota. Era dois números menor que o meu, aqueles prendeu meu pé, uma calça jeans e camisa de goleiro que eu ganhei do meu avô, goleiro do Inter, hein? Uma Olha aí. vermelhona, acolchoada, assim, bonitona tal. E fui lá para a trilha. E comecei a andar com o pessoal, só que justamente como eu tinha muitos anos já de moto, tinha Sim. toda essa história de bicicleta, ah, eu tinha uma certa facilidade, né, em Claro. andar. E o pessoal começou a falar, pô, mas você anda muito bem, você precisa correr. E aí os caras começaram a colocar lenha na fogueira. Quando eu vi, dali uns 5 meses, eu já fui fazer uma prova. O cara conseguiu que eu fosse fazer uma Mas prova. você tinha que idade, Clever? Eu 20 e tinha pouco? 22, acho que foi mais ou menos 22 ou 21 anos, por aí. Aham. 1985, Copa Wrangler. Era Aham. uma etapa em Campinas, eu nem tinha como ir na prova. O cara lá da trilha, da loja, Sim. só falou: não, vou arrumar uma carona, o cara tem uma Saveiro, ele vai levar a moto dele e leva a sua, né? Que maravilha. Mas nunca tinha andado com planilha, entendeu? Cheguei lá, tinha 300 motos, fui centésimo, septuagésimo, sei lá o quê, né? Mas no final eu já estava entendendo como é Sim, que era a navegação ali, né? sim. E eu falei, opa, dá para melhorar. A próxima prova eu já fui 17º na categoria, na próxima prova eu já fui terceiro. E Olha. acabou o ano. Aham. Aí eu falei, pô, gostei, dá para, né? Então vou entrar o ano que De vem cabeça. competindo mesmo. Aham. E fui campeão na categoria em Ah, 86. que legal. E aí tem uma história que pouca gente conhece. No final de 86, numa prova do campeonato, quase numa briga na trilha, para resumir a história Ah, assim, ah, mas de capacete ali, uma discussão, um mal entendido, nem era entre eu e essa sim. pessoa, mas estava um rolo ali e essa pessoa chegou para mim e falou assim: você está com medo? Nossa, ele apertou o botão errado, entendeu? E por pouco o negócio não ficou mais nervoso, deixa para lá e tal, continua mandando. E esse cara era o André Azevedo, que no Ah, ano ah, seguinte foi contratado para andar na equipe trilha e o cara da loja tinha equipe e falou: você anda bem, você vai andar na minha equipe. aham. Aí eu falei, oh, agora legal, né? E ele falou: eu tenho um piloto bom, importante aí, que já foi 2 vezes vice do Enduro Independência, vou trazer para a equipe. Eu falei quem é, ele falou, na época eu não sabia, né? Vou Sim, sim, falar o André aqui, mas se falasse André Azevedo para mim na época, quem é o sim. André Azevedo, né? Tal, mas aí a gente, naquele ano, 87, a gente se conheceu, no meio do ano, numa prova, decidimos que a gente ia fazer o Paris-Dakar, do nada, assim, entendeu? Puxa, A gente estava no meio de uma prova de noite, uma prova de 3 dias, perdemos sono, ficamos conversando, e aí, o que você acha de fazer o Paris-Dakar? Vamos fazer o Paris-Dakar? Se a gente ganhar essa prova, vamos na chegada dizer que nós vamos correr o rally? Ah, vamos, então vamos ganhar a prova. Ele numa categoria, eu na outra. E nós dois ganhamos essa prova. E na entrega de prêmios, a gente, na maior cara de pau, aí agora nós vamos para o Paris-Dakar. Os caras deram risada, né? Falaram, esses sim, caras não têm dinheiro nem para ir na Bahia, Paris-Dakar, né? Mas foi daí que o negócio começou. Então, o André já tinha uma carreira sim. de competições, já tinha participado de provas de motocross, prova de enduro da praia e outras coisas, independência.
Eu fui para o Paris-Dakar com 2 anos e meio de trilha, Trilha. né? Imagina, cara. Ó, E você estava, bom, de DT, era a mesma DT que você se deslocava em São Paulo, no era a trânsito? única, a grana só dava para isso, não dava nem para tirar, nem tirar o pneu, colocar um pneu de asfalto durante a Usava o semana. mesmo pneu da Tinha que usar trilha, o né? mesmo pneu, era o que tinha e era o que dava para andar, não tinha jeito. Que legal. Ô, Clever, o que, que é mais difícil? Vamos ver se. Não sei se é mais difícil ou mais, enfim, mais desafiador. Você empreender no Brasil, qualquer que seja o negócio, ou fazer um projeto assim de correr o Dakar sem nenhum tipo de apoio, sem perspectiva, eu diria assim, usando a moto na trilha também no trânsito, naquele momento, né? O cara, isso aí é coisa de maluco, né? Isso é coisa de maluco. Pessoal, vamos para Paris-Dakar? Vamos. De que jeito? Não sei, mas nós vamos. De DT, de qualquer jeito, né? Olha, o Paris-Dakar realmente todo mundo achou que era coisa de maluco, e eu acho que isso até, sem querer, as pessoas não perceberam que com essa, colocando a nossa capacidade em dúvida aí, que a gente queria mais provar Claro, que nós éramos capazes, né? claro. E para empreender, eu quando comecei a montar a empresa também não tinha experiência nisso, então foi um pouco. Eu não imaginava que ia ser tão difícil como é empreender. Daí que eu fui aprender, né, que o buraco era mais embaixo. Né? Quando você vai empreender, e você está começando alguma coisa, principalmente muito pequeno, É. o que vai acontecer é que você vai jogar nas 11 posições. Uhum. Isso você vai ter que fabricar, vai cuidar de tudo, vai vender também, né? E na situação do Paris-Dakar era idêntica. Eu e o André tínhamos que fazer tudo, né? É. A única, uma diferença que aconteceu é que, como eu empreendi num negócio que era um tanto quanto tecnológico, assim, Uhum. não dava para pedir ajuda para qualquer pessoa, né? Por É. exemplo, meu pai é advogado, não era a área do meu Sim. pai, né? Mas o Dakar já aconteceu uma coisa um pouco diferente. Nós não tínhamos recursos nenhum para fazer o Paris-Dakar, nenhum, mas nenhum, nenhum, Uhum. né? Só que esse desafio, esse sonho que era grande, Uhum. que era assustador, ele também conquistava as pessoas. Sim. Legal. Então, as pessoas, algumas pessoas, a maioria das pessoas, os amigos de verdade, quando ficaram sabendo que a gente ia fazer o Paris-Dakar, lógico, a maioria fala assim, nossa, você vai morrer no deserto, você está louco, né? Mas se você falasse assim, mas cara, eu preciso que você me ajude, o cara falava, o que, que você precisa? Eu vou tentar fazer, não sei se eu posso fazer. Uhum. Então começou a formar uma espécie de time de Uhum. Sim. voluntários, apaixonados pelo sonho. Isso ajudou de uma maneira muito forte, entendeu? Porque eles não percebiam que a gente, tendo essa colaboração deles, nós nos sentíamos mais confiantes. E o empresário ele precisa ter confiança para enfrentar. Confiança não é um negócio que se constrói rápido. Então Uhum. começava a ter essa confiança das pessoas. Depois tinha a confiança que nós começamos a tentar nos preparar. Tinha uma Sim. dificuldade muito grande na preparação, duas muito grandes, né? A primeira eu vou dizer aqui que é que não havia internet. Então, Ah. conseguir informação sobre o Paris-Dakar era muito Uhum. difícil, mas muito difícil. Uhum. Né? Por sorte, tinha uma revista, a Moto Show, Uhum. que tinha feito o Gabriel Rocher, um jornalista francês, tinha participado como jornalista do Uhum. Paris-Dakar 2 anos antes, e ele, quando veio para o Brasil, começou a fazer matérias grandes sobre o Paris-Dakar na revista, e numa tinha lá um pouco mais de informação. Sim. E aí nós fomos atrás do Gabriel Rocher. Grudamos que nem Claro. carrapato no Gabriel. E o Gabriel Rocher amou a nossa ideia e teve a maior paciência com a gente
e curtiu, sei lá, ele estava participando. Então, mas, de qualquer maneira, o Gabriel Rocher era um jornalista, não era um Sim, competidor. sim. Então, a gente tinha pouquíssima informação. E a segunda grande dificuldade é que era Hum, proibida a importação. sim. E Ou seja, nós só. teríamos que andar com uma moto 600 cilindradas, Uhum, certo? uhum. Para não falar uma Yamaha XT600, nem era a Teneré, porque na época a Teneré não tinha o kit para Dakar para a Sim. Teneré. Uhum. Mas para a XT600 tinha, mas a gente não sabia disso. Okay? Aham. Então, a gente não conhecia, a gente nunca tinha, não tinha XT, não tinha 600 no Brasil. Ah, não tinha. Né? Aham. Não tinha, não tinha. Então a gente fala assim, pô, mas como é que nós vamos correr no deserto? A moto é um monstro. Para quem está com uma DT, a gente está andando de teco-teco, amanhã eu vou pilotar um jumbo e pior, vou atravessar o Atlântico com o jumbo. Eu Coisa nem demais. sei onde liga o jumbo, entendeu? A gente fala assim, mas sei lá, nunca trocamos pneu, nunca ajustamos a corrente da Teneré, nada, 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 nunca demos uma volta a pé em volta da Teneré. Como é que vai ser isso? Entende? Então, isso realmente assim era uma coisa que deixava a gente bastante assustado, porque todo piloto sabe que você precisa desenvolver um feeling da moto. Moto não se pilota assim, agora eu vou acelerar. Agora, não, essas coisas são tudo uma espécie de instinto, de raciocínio, de treino, né? Aquilo vira uma memória muscular que ela tem. Teus músculos agem como cérebro, enfim, né? Então, essa era uma coisa assim que nos assustava um pouco para esse rally. Mas legal, mas isso funcionou, né? No final das contas funcionou e muito bem, né? Vocês foram campeões vários anos, você pode depois trazer aqui. Deixa eu fazer um comentário. Você está olhando quem é que está entrando aqui? Entrou Eu Maurício, não, tô, eu não consigo acompanhar assim. Eu Maurício não tenho, Sala, é um não nome sei. conhecido para você? O pessoal está Quem? dizendo aqui, ó, Maurício Sala. O Maurício Sala, meu, pô, grande Meu piloto amigo, Maurício, que pô. Maurício desde participou aí muito já, quando eu já estava competindo com carros. Meu Deus. que legal, cara, que legal. Puxa, que honra. Eu não conheço todo mundo aqui, mas tem uns amigos teus que Aham. disseram, pô, bons tempos da trilha motos, né? Alguém comentou ali em cima. Olha aqui, é o Luiz Midione, grande O Clever fã. Mingione foi conosco, correu Paris-Dakar, lá em 2002, correu de Tornado. 250, foi campeão da categoria, né? Exatamente. Ô, Nossa Luiz, vamos Senhora! bater um papo depois, Luiz. Estou contigo aí também. Muito massa, muito massa. Mas, E o Clever, Mingione, você vai gostar de conversar com ele, porque ele, inclusive, ficou alguns anos na Itália trabalhando com customização e tal, então ele tem muita coisa aí para conversar. legal. Vamos combinar, sim, vamos combinar. Já sigo ele ali. Mas Olha o olha só. Rubens Carnachovas, o Rubens Carnachovas é da época do Rolimã, cara, da Que época legal. da Caloi 10, andando na casa dele. Que massa, que massa. Não posso Muito, mentir aqui, os caras estão os caras. né? Não dá para mentir, não. Olha aqui, ó, quem é que tá falando aqui? Otávio. Eu acompanhei muito essa saga, era um apaixonado por motos e fã de Clever e André Azevedo. Todos nós, né? Todos nós brasileiros, limitados de informação, de recursos de toda ordem. Imagina eu também lá no interior do Rio Grande do Sul, né? Já na ponta, muito frio. Só eu saí motociclista na família. Também não tem história anterior para contar, mas não importa, né? Mas, Clever, você estava falando, né, que toda essa dificuldade, todo esse encarar o novo, né? Você encarou um novo, um completamente novo, inédito. Para o Brasil isso era inédito, né? Isso foi aventura para você? Em que momento isso ficou sério a ponto de, olha, o ano que vem a gente vai ganhar, o ano que vem já sabe que tem condições de ganhar? Foi mais aventura ou como é que você encarou isso? Fora o medo, fora o desconhecido, fora tudo isso que você está falando, né? Olha, eu acho que quando eu e o André decidimos participar desse rally, a gente conversava muito e, e, e nós ficamos assim obcecados
né? Eu acho que o empresário, o empreendedor, ele precisa ter essa obsessão de conseguir dizer, eu vou fazer e vou quase que me matar, digamos, para realizar o negócio. Então, eu lembro de um dia que a gente conversando, que a gente estava tendo que se dedicar demais eu precisava trabalhar. O André também é engenheiro, ele também trabalhava e a gente estava tendo que abrir mão de várias horas de trabalho. O final de semana a gente dedicou muito tempo para conseguir realizar isso. Mas numa conversa simples assim, eu falei para o André, eu falei, olha, André, eu acho o seguinte, a oportunidade é agora, porque na época nós não éramos casados. Eu Uhum. falei, porque talvez se a gente fosse casado tinha outras responsabilidades, não daria para se atirar dessa maneira. Mas eu tenho certeza que, no mínimo, nós vamos sair melhores do que nós Sim. começamos. Uhum. E isso foi muito bom para a gente, porque essa era a mentalidade. Ou nós vamos ganhar, ou nós vamos aprender, né? Não escapa disso. Uhum. Então, a gente sabia que ganhar inicialmente seria muito difícil, Uhum. mas talvez assim por um pouco de raciocínio lógico, eu cheguei para o André e falei, olha, André, a gente não precisa ganhar. Uhum. Falou, mas como assim? Porque nós já somos os primeiros. Isso. Nós somos os primeiros brasileiros. Uhum. Então nós precisamos, esse vai ser nosso título, o principal, os Sim. primeiros brasileiros. Vamos lá, vamos conseguir isso. Eu posso te dizer que não foi nada fácil essa jornada entre a ideia e mesmo a chegada lá em Paris. Enfim, teve muitas dificuldades Uhum. e a primeira participação nossa não foi nada fácil, né? Saímos de lá até meio assim, de certa maneira, um pouco assustados e um pouco assim falando o que eu vim fazer aqui, né? Uhum. Porque o Uhum. negócio, porque você tenta criar cenários, você entendeu? Então a nossa lógica falava assim, bom, um enduro de um dia no É. Brasil, normalmente, era uma prova bem difícil, bem puxada, mas durava um dia, né? O enduro da Independência, que tinha 4 dias, ele não eram 4 dias tão difíceis como aquele dia de um, mas Uhum. somando os quatro, ficava uma prova mais difícil. Mais longa também. Uhum. Então, o Paris-Dakar, 20 dias, deve ser aquela coisa, aquela maratona, né? Mas não, nada a ver. Nem É sabia. muito punk, o negócio é muito duro, muito pior do que a gente pensava. Então, a gente quase voltou praguejando, falando, eu não vou voltar para lá, né? Mas justamente lá aconteceu um negócio meio estranho, que uma pessoa chegou para mim e falou assim, mas falou assim como se fosse um profeta, entendeu? É. É. Quase falou assim, olha nos meus olhos, quase me hipnotizou assim, falou assim, você vai chegar no Brasil, vai contar sua história e imediatamente você vai querer voltar para cá. Eu Uhum. falei, esse cara tá louco. Aí eu falei pro cara, mas quantas vezes você já veio aqui? Ah, já vim 5. Eu falei, você tá louco, 5 vezes. Você tá pirado. Ainda mais, tipo, digamos, o Dakar, você gasta uma grana pesada Sim, para estar lá, né? sim, sim. Cheguei no Brasil, contei minha história e no dia seguinte eu estava cheio de minhoca na cabeça. E com o André Cara, o André não veio junto comigo, porque a gente até meio se perdeu lá no deserto. Ele foi um pouco mais adiante nessa primeira participação, mas também não conseguiu completar. Também voltou assim e de repente ficou cheio de vontade de voltar, entendeu? uhum. Então nós falamos, vamos de novo. Foram anos difíceis, porque no começo o brasileiro ele é um pouco Santomé. Ou Sim. seja, era difícil, porque eu até estava falando quando o empreendedor tem que jogar em todas as posições, e uma posição muito importante em qualquer negócio é vender, Uhum. entende? Só que no caso do Dakar, você está vendendo um sonho. E vender Sim. sonhos não é um negócio muito simples.
Você não está vendendo um produto, você está vendendo um sonho, né? Então, foi difícil a gente conseguir recursos para ter o mínimo, mas quando eu falo o mínimo, é o mínimo de estrutura mesmo. E só na terceira participação nós tivemos o mínimo, mas era o mínimo. Para quem Ah, vocês corriam não demorado. entende, para quem não entende o que é mínimo, eu vou dar um exemplo. Pode ser? Claro. No primeiro ano, a gente carregou tudo nas costas, tudo que Sim. deu. E percebemos que não dava para carregar tudo nas costas, porque acabava atrapalhando. Uhum. Então, no segundo ano, falamos, não, vamos carregar daí o mínimo, né? Porque a gente não tinha dinheiro para o Dakar, na época, não fazia o que ele faz hoje. Hoje, para um motociclista, ele carrega no mínimo uma caixa de peças e duas rodas. Na época não tinha isso. Pior, não tinha categoria assistência. Ah, sim. Hoje tem categoria assistência. Assistência pode fazer percursos alternativos. Hoje tem os percursos em laço, que o apoio nem sai do lugar. A largada e chegada é no mesmo ponto. Não tinha nada disso naquela época. Então, como a assistência tinha que fazer o percurso, a assistência era um big de um problema no rally, né? Por isso que, Aham. inclusive, as grandes equipes gastavam fortunas na assistência, porque não era, o ditado era o seguinte: não adianta ter um caminhão é o mesmo que nada. Você precisa ter dois. Se você tiver dois, talvez um chegue. Aham. Se você tiver três, talvez um chegue. E os caras tinham 10. A Mas, gente não tinha nada. Então, no segundo ano, falamos, não, vamos ver até onde dá, e no meio do rally nós começamos a pedir peças uhum. usadas por peça dos outros na nossa, principalmente Uhum. pneu. Mas a gente teve problema antes do que nós esperávamos com os pneus, só que do primeiro ano para o segundo ano foi lançada a Teneré no Brasil. E Hum, isso deu oportunidade da gente passar o ano treinando com a Teneré. sim. E isso fez toda a diferença. Então, quando nós chegamos lá, daí a gente já estava num outro patamar, Claro. já tinha experiência, só não tinha o apoio, Aham. entendeu? E No quando terceiro, foi no terceiro ano que conseguiu o apoio mínimo, assim? um mínimo apoio. A gente, no terceiro ano, nós tivemos que fazer uma emboscada para conseguir um patrocínio, e com esse patrocínio, nós tínhamos dinheiro para levar uma pessoa no avião da organização, na época tinha um avião da Uhum. organização, né? Uhum. Ele falou, vamos levar um mecânico ou um jornalista. Falou, mecânico nós já somos, vamos levar um jornalista para divulgar esse negócio, né? Claro. Uhum. Até porque esse jornalista tinha ajudado muito a gente a conseguir esse patrocínio. Legal. E conseguimos alugar espaço para pôr peças em dois caminhões, duas caixinhas de peça e duas rodas em cada caminhão. Os dois caminhões não completaram os 5 dias de Puxa. rally, mas aqueles 5 dias de rally, as peças que o jornalista levava dentro da mochila dele, escondido, que não era nada, entendeu? Não era uma Aham. corrente lá, uma vela, né? Uhum. E umas peças velhas que pegamos dos outros. Foi a primeira vez que um sul-americano completou o rally, o André completou. O Aham. motor da minha moto estourou no meio do rally, mas a gente estava bem. Sim. Aí nós falamos, não, dá para ir bem, né? No ano seguinte, o André ganhou a categoria maratona de Teneré. Foi a Uhum. primeira vez que a Yamaha ganhou a categoria maratona, que na época eram as motos maratona, É. eram motos tipo Teneré, tipo XL, não eram motos especiais de competição. Não Uhum. era uma KTM, não era uma Honda XR, não era uma Yamaha YZ, tá Fotos entendendo? A Teneré, de produção moda pública, né? Teneré é uma moto para você andar no asfalto, e olhe lá, não é uma moto para fazer trilha, entendeu? Não é feita, não tem suspensão, não tem nada, né? Sim, sim, sim. Ainda mais quando você vai para o rally, que você tem que pôr 50 litros de tanque numa Teneré, É, daí ela vira um tanque mesmo, meu né? Deus. Olha só, Clever, eu não sei o nome dele aqui, mas Off-Dirt Garage. Ele está dizendo assim: eu tive o prazer de trabalhar na equipe Brasil Dakar de 2005 a 2012 e continua até hoje, só que agora organizando o rally com a Arena. E depois ele fala assim: ó, inclusive eu tenho o kit da Teneré do André e o primeiro tanque do Clever. Olha que legal. O cara tem.
Teve uma turma que acompanhou, pô, Que esse kit, massa. a gente trouxe um kit da Teneré do Brasil para cá, né? Aham. Era uma pena, porque quando a gente chegou com esse kit aqui, ele era tanques enormes, assim, né? Era um Sim. tanque monstruoso, central, assim, dos dois lados, e um tanque lateral para dar 50 litros. E ele era de uma fibra especial feita na França. Chegou aqui, a gasolina tem álcool, atacou a fibra, atacou, Puxa. né? Não dava para Uhum. utilizar Aham. aquele tanque com a gasolina brasileira. Poxa vida. Aí, bom, mas aí guardou, tá guardadinho, vale muito, né? Tem o Pô, o seu cara tem uma preciosidade lá. souvenir, é legal. Olha só, Clever, um outro aspecto que eu. Cara, a gente poderia ficar falando aqui a semana inteira, eu sei disso, eu sei, por isso eu já te digo, se você puder, vamos combinar uma outra edição que não vai dar para tudo, né? Mas olha só, um outro aspecto. Em algum momento, talvez em várias situações, vocês eram duplas, você e o André, mas vocês não conseguiram completar juntos todo o percurso. Eu me lembro de uma ocasião que eu acho que foi o André, que ele caiu ainda em Paris e quebrou a mão, quebrou o dedo, e você, a partir dali, desde o começo, seguiu sozinho, né? Como é que é isso na vida empreendedora? Você se deparar com uma situação assim, poxa, sei lá, o sócio, o parceiro, aquele que, cara, não, é comigo agora, não tenho o que fazer, o jogo está começando, mas eu tenho que ir mesmo sozinho. Só para dar uma rápida explicação sobre o Dakar, quando nós começamos, a ideia foi nós andarmos juntos, lado a lado, para ir ganhando experiência e um ajudar o outro. Uhum. Mas a gente trabalhava o ano inteiro. Aí chegava lá no Dakar, trabalhava mais aqueles dias de Dakar juntos. Quando nós começamos a melhorar, né? A partir daquela chegada do André, quando o André, na terceiro ano, completou o rally, a gente estava andando junto o tempo inteiro. Quando quebrou minha moto, a gente tinha saído do acampamento, andamos uns 30 quilômetros, tal, quebrou, o André até voltou me puxando para eu não ficar lá abandonado lá e ter que esperar 2 dias pelo resgate, e continuou, né? Mas daí no ano seguinte nós falamos, bom, agora a gente já sabe o que está acontecendo, porque andando junto, essa questão assim da amizade, por exemplo, o André estava do meu lado, para começar, a gente, quando tinha trilha, quando o lugar era uma espécie de trilha, Uhum. você já está dividindo, a tua pista está mais estreita, né? Uhum. Então, ou se um fica para trás, a moto, você não tem espelho, você precisa meio que diminuir, parar, olhar, o André tá aqui atrás. Porque se você não olhar, se o cara está vindo, pode acontecer do cara não estar mais ali atrás. Uhum. Foi como que aconteceu na primeira participação. A gente, de repente, achou que estava ali e não estava mais. Quando você vai ver, e agora? Para onde ficou, né? Então, a partir do quarto ano, a ideia era essa, da gente andar sozinhos para andar mais rápido, mas no acampamento, o ano inteiro, e se a gente se encontrasse no deserto, aí, lógico, um ajudava o outro. E a gente tinha um acordo entre nós. A gente falava, poxa, a partir do quarto, quinto dia, quem tiver melhor, não importa se é o Clever ou o André, aí o outro vira piloto de assistência desse. Uhum. O que quer dizer isso? Vamos imaginar que o André tivesse melhor. E eu venho vindo ali, de repente encontro o André com o pneu furado. Tira a roda da minha moto, põe na dele, que é mais rápido, e eu Uhum. fico consertando e ele não Ó. perde tempo. Porque a vitória seria da equipe, entendeu? E é Ah, assim que as grandes equipes trabalham no Dakar, com os pilotos de assistência, porque o cara vem com uma moto praticamente igual à sua, tem que ser um cara que ande também meio no seu ritmo, porque não adianta pôr um cara lento e você ficar meia hora esperando para pegar uma roda ou uma peça, né? Então, uhum. isso é uma estratégia do Dakar. Então, esse ano aconteceu esse acidente, isso aí foi no quinto ano, aconteceu esse acidente com ele o Dakar larga em festas de final de ano em Paris. E Aham. aí tem muita gente bebendo. Esse é um problema. A gente larga ali andando pelas vias públicas, né? Acabou um cara acertando ele, caiu de mau jeito, quebrou um ossinho, estava Oh, fora da prova, não tinha como continuar. E foi um choque. No dia a dia, às vezes acontece isso por vários motivos. Já aconteceram situações de ter gente que me ajudou muito, um tremenda potencial,
Mas, Uhum. enfim, não tinha mais como a pessoa fazer parte daquele time. Não vou falar sobre que tipo de problema, o que acontecia, mas você tem que, às vezes, num time, quando você está liderando o time, quando alguma coisa não está indo bem, às vezes você é obrigado a tomar decisões que não são aquelas que você gostaria. Você, às vezes, tenta a primeira vez, a segunda vez, mas você não pode ficar carregando uma dificuldade. Você tem que continuar em frente, você tem uma meta a atingir. Uhum. Tem que acontecer o um negócio, né? Sim. Então, naturalmente, você tem que utilizar toda a sua flexibilidade, né? Quantas vezes eu tive problema de alguém, estou na empresa, alguém ficou doente, alguém teve um problema, ok, pô, pelo amor de Deus, vai cuidar desse problema, vai cuidar do seu pai não está legal, sua esposa, Claro. é normal, nós vamos tocar, pode deixar que a gente toque o barco aqui, e quando você voltar, continua, né? Sim. Legal, bacana, importante, né? Mesmo sendo uma categoria que era você a sua moto, você competia para o seu pódio, né? Se o colega não chega lá, mas você chega, é quase que individual isso, né? Mas é bacana essa troca aí. E assim, É, pode falar. o Dakar, muita gente achava, pô, o Dakar, né? Até tem gente, quando a equipe cresceu, que inclusive chegou a ter moto, carro e caminhão, muita gente fala, pô, mas é junto? Não, a gente está trabalhando junto o tempo todo, o ano inteiro, compartilhando, mas na competição cada um tinha a sua classificação. Então, mesmo o André e o Clever, quando nós andávamos juntos, nós tínhamos a nossa classificação Uhum, individual. claro, Só que a gente sabia que qual que ia ser a notícia, o que chegasse melhor. Então vamos trabalhar para quem está melhor ainda, para ter o claro. melhor resultado. Isso é uma equipe, né? Aliás, no Dakar, isso é um negócio impressionante, como você aprende como é importante você estar trabalhando em equipe, e eu acho que, nesse sentido, o André e eu instintivamente sempre concordamos muito nisso. A gente sempre investiu muito mais na equipe, né? Uhum, Mesmo, por exemplo, nós não tivemos uma boa condição de preparação, mas, por exemplo, o Gian, o irmão do André, nós começamos a preparar ele 5 anos antes dele ir para o Dakar, mandamos para o Rally dos Sertões, mandamos para o Rally nos Estados Unidos, mandamos para o Rally na Argentina, foi fazendo uhum, coisas que nós não tivemos, mas que a gente sabia que era bom, sim. né? Então, vamos investir num cara, né? Porque a gente já estava vendo que uma hora nós iríamos passar para outras Uhum. categorias, a gente precisava ter alguém no nosso lugar. Para dar Se você continuidade. não tem ninguém para pôr no seu lugar, você não pode sair dali, Claro. né? Então vamos preparar alguém. Então a gente tinha essa mentalidade de que era muito melhor você investir na equipe do que investir individualmente em si próprio. Sim, perfeito, muito bom. Que lições aí para o empreendedorismo e para as relações profissionais, muito bacana. Você anda de moto, você está em Portugal há alguns anos, né? Você anda de moto aí ainda? Eu aqui em Portugal eu ando muito mais de bicicleta, na verdade, mas eu ando bastante de moto quando eu tô. A moto sempre foi meu veículo principal. Uhum. Para a maioria das pessoas, e para a maioria, acredito, até dos pilotos, a moto nunca foi o veículo principal, né? Mas para mim era, né? Então, e sempre foi. E como eu morei muitos anos em São Paulo, também tinha até a questão do trânsito. Sim, Então, você, com a moto no trânsito, você fica ágil, né? Ok, tem mil problemas, mil perigos, indiscutivelmente, mas você consegue fazer muito mais coisas se você tiver de moto do que de carro. Também isso é indiscutível. legal. Então, acabei acostumando ter essa agilidade, né? Porque que é o empreendedor? É um cara que tem que resolver problemas, tem que resolver rápido, não pode deixar para depois, não pode perder tempo. Uhum. E a moto ajudava nisso. Tem que ir lá fazer tal negócio, deixa que eu vou, já resolvo, daqui a pouco já estou aqui de volta, tal. Então o negócio ficava ágil. Essa agilidade sempre foi muito importante para a gente. A moto me deu essa agilidade. Hoje em dia, tem certos momentos que eu falo assim, nossa senhora, eu preciso desviciar dessa agilidade, mas aí pela questão, por exemplo, quando estou no Brasil, São Paulo, hoje em dia não ficou um lugar assim, hoje eu já não me sinto mais
confortável, por causa de roubo mesmo. Eu não estou nem Uhum. falando sobre questão de perigo, né? Ai, muito carro, cuidado. Para mim, o maior problema é roubo mesmo. Eu já tive mais, até moto que nós corremos um rally foi roubada. Até isso Nada. aconteceu com a gente. Impressionante, né? É, A gente está indo para o final, tá? Até porque tem um tempo aqui perfeito. no Instagram, né? Mas dá para conversar mais ainda. Mas você falava desse planejamento todo, né? Por que será que no Brasil hoje a gente não tem outros Clevers, outros Andrés competindo no Dakar? Eu digo assim, mais direcionado a esse tipo de competição, né? Enquanto que, sei lá, aqui pertinho na Argentina, os caras já foram campeões mais de uma vez. O que está faltando para nós? Está faltando essa garra, essa coisa de vamos encarar, fecha o olho e vai? Ou está faltando o quê? Dando muita volta para conseguir que as coisas sejam perfeitas para começar? O que você acha? Não sei, é difícil. Tem muitos pilotos bons no Brasil. Hoje, inclusive, correndo no carro, em carros, tem o Lucas Moraes, Uhum, uhum, que está disputando a ponta, né? Foi já segundo colocado no Dakar, terceiro. É piloto da equipe oficial da Toyota, uhum. então ele conquistou isso até com uma certa mais rápido até do que se poderia imaginar. Ele está andando muito bem. Tem outros pilotos na hoje em dia o Dakar, na nossa época, quando nós começamos, nem existia o veículo, quem dirá a categoria, os UTVs, né? Sim, Hoje essa categoria, tanto nas provas brasileiras como no Dakar, é a categoria que mais cresce. sim. Aliás, são até duas categorias, né? Isso Um mesmo. mais preparado, um mais original, simplificando assim. Nessas categorias nós temos brasileiros campeões já, né? Uhum. O Leandro foi campeão com o Lorival, que foi meu navegador, o Reinaldo Varela foi campeão com o Gustavo Bugelmin, e outros que já bateram na trave, estão ali, então sempre tem uma turma batendo na trave nessas categorias. Na moto, é que durante vários anos tiveram outros brasileiros que, vamos dizer, que seguiram nossos passos, mas não deram continuidade. Tinha até pilotos que poderiam ter bom resultado, alguns tiveram acidentes, outros não deram sequência, porque, enfim, não é fácil o Dakar de moto, ele é muito especial, ele é bastante difícil. Então, eu não sei, até conversei outro dia com o jornalista Roberto Agreste, né, Sim, que é desde a época nossa, né, sim, trabalhava lá com a Gabriel Rocher, e a gente fica curioso, né, por que será que hoje não tem? Porque até nos carros ou nos UTVs tem gente indo. Hoje, entre aspas, participar no Dakar de moto é muito mais simples do que na nossa época. Na sim. nossa época, você tinha que cuidar de tudo. Hoje você tem quase aquela situação de sit and drive, ou seja, Uhum, você compra pela internet um pacote com a fábrica da moto, ela já faz o apoio, as equipes têm equipes profissionais que cuidam de tudo. uhum. Então, se você tem outras atribuições, outras responsabilidades, você pode lidar com isso. Na nossa época, não, a gente tinha que ir lá um mês antes e correr atrás das coisas, comprar peça por peça. Até hoje eu tenho peça de Tenerê na minha casa. Eu não usei no Dakar, dessa área. Mas, enfim, eu realmente não sei o que acontece. Tem pilotos muito Uhum. bons. É que, não sei, precisa talvez tentar, acreditar. Num, quando alguns pilotos estrangeiros de moto vieram no Brasil, sempre houve muita Sim. competitividade, né? O Jean, com o investimento que nós fizemos nele, o Jucabala, o próprio Mingione, foram lá, tiveram bons resultados. Talvez falte alguém assim para acompanhar esses caras, dar uma assistência, sabe? Eu acho que talvez é só uma opinião que está me vindo na cabeça agora, é que às vezes aí as pessoas não valorizam aquela questão de ter alguém junto com elas lá, uma espécie de pai, entende? Não é? Ninguém é pai de Uhum. ninguém,
mas alguém para cuidar das suas coisas, brigar por você lá, Uhum. pensar que você chegar, ter um refrigerante, alguma coisa para te oferecer, para você poder dormir, você saber que ele está cuidando, que o mecânico não vai esquecer de nada, etc. Talvez isso ajudasse, né? Porque às vezes as pessoas também vão um pouco sozinhos para o Dakar, e aí sempre é mais difícil, né? Isso, né? É legal. São vários desafios aí, né? Bom, agora de fato a gente vai ter que concluir em seguidinha, né? Mas, Clever, o que você diria? Bom, na verdade, outra pergunta que eu tinha ela anotadinha, eu vou fazer ela, tá? Tá bom. Empreender, empreender não tem idade. Você pode começar com os seus 22 anos, no seu caso, até antes, hoje em dia, mas um cara pode criar hoje uma startup ou qualquer negócio com 50, 60, talvez não sozinho, mas com apoios, né? Você está falando de apoiar gente do lado para dá para fazer uma loucura dessas com 60, 50 anos hoje, com o devido apoio, mas eu falo loucura, mas não é essa palavra que eu quero usar, né? Dá para fazer uma investida dessa, um projeto maravilhoso desse com essa idade hoje em dia? Você diz um projeto como de participar no Dakar, é isso que Não digo você... no Dakar exatamente, mas uma coisa assim que te leve a tua paixão junto, entendeu? Ah, eu acho sempre importante você ter alguma coisa assim que te move, que tem significado, que você tem prazer em fazer e que te desafie, né? Porque quanto mais difícil, parece que tem mais valor para a pessoa, né? Eu acho que quando a gente estava no Dakar, até a gente viu muita gente com mais idade, inclusive, participando do Dakar, homens, mulheres, né? E a gente até brincava quando ele falou, nossa, não quero ficar com essa idade de estar participando aqui, porque o Dakar era muito pesado na época na África, sem qualquer infraestrutura. Hoje, na Arábia Saudita, já tem motorhome, umas coisinhas para dar um conforto, pelo menos quando chega no acampamento. É. As etapas são muito menores e tal. Não que seja moleza, o negócio continua sendo bastante pesado. Então, era bacana a gente ver essas pessoas participando. Eu lembro a Leilani, né, Sim. quando ela foi, ela também falou isso. Ela falou que ela imaginava que ia chegar lá no Dakar e ia estar cheio de super-homens, cara musculoso, tal. E daí, de repente, tinha uns caras mais velhos, outro era um barrigudo, o outro não sei o que lá, uma mulher e tal. Né? Mas essas pessoas estavam lá com essa garra, com essa vontade, entende? Eu lembro do meu primeiro Dakar, tinha um alemão e ele corria junto com a filha dele. A filha dele tinha mais ou menos a minha idade. Hum. Herbert Sheik, se não me engano, e Patrícia Sheik. Ele corria de BMW, né? De BMW. 800, 1900, sei lá, era grande. A filha dele também. Mas, sabe, assim, eles estavam assim numa curtição. Tinha dias que eles estavam se ferrando muito mais do que eu. Estava numa classificação, eu tinha chegado melhor, mais cedo no acampamento, eu já tinha banho, não tinha, mas eu já tinha comido alguma coisa, estava montando minha barraca e vinha lá ele com aquela alegria, né? Pô, meu caminhão não chegou, estou sem barraca, sem saco de dormir, ainda tenho que mexer na moto, mas ele estava curtindo, você entendeu? Ele estava vivendo. E acho que a gente tem uma vida, vamos viver a nossa vida, poxa vida. Claro, claro, legal, muito bom. Olha, se eu fosse ler todos os comentários aqui, né, te elogiando, te reconhecendo, né, campeão do Dakar, a lenda, né, e você de fato é, eu reconheço isso. Sou muito grato, de novo, sou muito grato a esse papo e eu quero marcar outro. O pessoal está pedindo, não sou só eu, dentro do possível, claro. Mas, Vamos Kleber, marcar. vamos combinar então. Muito obrigado. Tem outras sugestões aqui. Ó, o pessoal aplaudindo aí, O gente, muito bom. Arada, aí o Rio Arada foi nosso primeiro patrocinador. Ah, Amigo, vou te dizer, a gente foi para uma reunião na Yamaha, quem arrumou foi o Gabriel Rocher, que eu te sim. falei, né? O Arada marcou a reunião, ele chegou lá, ele não deixava, ele fazia uma pergunta, não deixava a gente responder, já entrava com outra. Depois eu falei para ele, anos depois, eu falei, mas cara, você estava louco? Ele, não, queria ver se você estava convicto. Bom, muito é bom ter um mentor, né? Alguém que nos ajude. Muito bom. Clever, valeu, muito bom. Depois eu vou dar um jeito de subir isso aqui para o YouTube, tá? Mas vai ficar também no perfil aqui do Instagram. Pessoal, muito obrigado pela participação aí. Quem não seguiu, segue a gente aí.
A gente está com essa iniciativa aí que tem sido bem gratificante, pelo menos que nem aquele seu colega, amigo alemão com a filha lá. Estamos aí começando, tá tudo feliz, tá tudo maravilhoso, mas é um começo, é uma atividade bastante bacana e gratificante. Tá, gente? Obrigado, pessoal. Clever, valeu, tá? Valeu mesmo, tá tarde da noite aí, mas obrigado. A gente vai voltar a falar aí, tá bom? Valeu, abraço. Estou vendo o Cleto Freitas aí, há pouco pareceu Esperafico aí. Um E abração para todos. Obrigado aí, pessoal, pelo prestígio. muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Valeu, valeu, Clever. Abração aí. Tchau.